envolvidos em muita paz, em muita luz, em muita proteção, em muito amparo sempre por Deus, esse Pai tão misericordioso, tão bondoso, tão justo, que nos proporciona sempre a oportunidade de aprendizado constante, um aprendizado que adquirimos através de todos os momentos em que temos a oportunidade de trocar ideias, de nos confraternizar no nosso dia a dia, e em momentos como este em que nós nos propomos a nos reunir para aprender, para discutir um pouco mais sobre esses desígnios que nos chegam através do Consolador prometido por Jesus, que é a nossa doutrina espírita. É um grande prazer, o meu agradecimento a todos que aqui estão, todos que têm nos acompanhado através aqui do site, da rede Spirit Book, através do nosso chat, também no nosso canal no live stream, e todos que têm tido a oportunidade também de estar conosco, acompanhando os nossos vídeos em nosso canal no YouTube. Desde já agradeço muito, e sem dúvida são nessas trocas de informações, nessa confraternização constante, que todos nós vamos adquirindo tudo aquilo que necessitamos para ir nos moldando, porque são nessas experiências, nessas visões que chegam com tantos que entram em contato e que aqui temos a oportunidade de dialogar, é que vamos sem dúvida crescendo moralmente, crescendo intelectualmente. Esse é o objetivo, meus amigos, de podermos estar sempre em grupos, vivendo em sociedade. Seja bem-vinda, minha querida amiga Ilma. Bem-vindo todos vocês, meus queridos amigos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que o áudio, o vídeo esteja chegando de uma forma razoável, de uma forma que todos possam estar acompanhando. Se estiver tendo algum probleminha, por favor, nos avise. Durante toda a nossa existência, nós sempre tivemos a oportunidade de recebermos enviados por Deus, espíritos que sempre estiveram conosco e também estão conosco, nos ajudando a caminhar melhor, nos inspirando, nos guiando, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Dentre todos estes, Jesus Cristo é aquele que é o modelo maior de perfeição, esse modelo maior de fraternidade, um modelo maior de noção, de irmandade. Justamente essa noção de irmãos que foi o seu grande objetivo ao pregar e vivenciar um amor fraternal. Esse amor que todos nós estamos aqui para podermos, ao longo dessa existência, podermos sempre estar fazendo com que se amplie. Mas necessário primeiro que nós consigamos entender isso que está em cada um de nós. Porque nós temos em nós todas essas grandes virtudes. São sementes, em alguns já germinam, já crescem, já até dão frutos. Em outros ainda está latente, quietinhas. Mas em determinado momento, sem dúvida, elas também poderão alcançar todo o íntimo, ocupando cada espaço, porque esse é o objetivo, a evolução para todos, para todos. E Jesus Cristo, para nós espíritas, para nós cristãos, é esse modelo maior de perfeição, que esteve entre nós e está entre nós através dos teus ensinamentos, através disso que Ele nos deixou, para que pudesse servir de guia, de luz a iluminar os nossos caminhos, os caminhos que levam
a nossa consciência. Mas Jesus Cristo, justamente pela condição nossa, naquele momento, pela condição da humanidade, não tinha condições de compreendê-lo se ele assim se colocasse de uma forma clara. Era necessário que ele buscasse usar de uma linguagem em que todos pudessem, naquele momento, pelo menos naquele momento, pensar de uma forma mais uníssona. Todos aqueles que estavam próximos a ele. Porque sabemos que muitos não tiveram aquela oportunidade de encontrá-lo, de conhecê-lo, de caminhar com ele. Como até hoje, muitos ainda não têm a oportunidade de compreendê-lo, de conhecê-lo. Mas ele vem e deixa o seu legado, deixa os seus ensinamentos. Sim, de uma forma mais superficial, usando uma linguagem em que pudesse, depois de séculos, vir a ser compreendida. Porque nós crescemos, nós nos transformamos, nós evoluímos. Por isso que ele disse que viria um novo Consolador, que iria poder dar sequência, continuar o que ele havia colocado e dizer, fazer muito mais. E principalmente, meus amigos, principalmente, interpretar. Porque nós, todos nós, já temos condições de compreender tudo aquilo que nos é colocado. Basta um mínimo de esforço, basta ter o mínimo de vontade de assim proceder. Então Jesus Cristo, ele vem e cumpre o seu papel divino, que é nos ajudar, nos orientar a promover em nós, através de segui-lo, e segui-lo significa caminhar em direção a Deus, com passos mais fortes, mais firmes, e principalmente com mais fé. Ele volta ao plano espiritual, deixando para nós essa luz que serve para cada um de nós, à medida que quisermos, iluminar a nossa estrada. E entendam essa estrada como sendo a nossa vida. Hoje já temos condições de compreender, mas antes não tínhamos. E nós vamos nos remontando muito além da época de Jesus. Lembrando da nossa condição de um dia termos sido criados simples e ignorantes, sem nutrir sentimentos nem conhecimentos. Isso já na nossa condição de espíritos. Mas muito antes disso, éramos princípios inteligentes em desenvolvimento. Então, vamos nos atentar para isso. Leon Denis sintetiza essa evolução de todos nós em uma frase que eu acredito que ela consegue alcançar em nós já essa compreensão do nosso momento atual. Ele diz que o espírito nasce na pedra, respira na planta, move-se no animal e pensa no homem. E complementa, ele torna-se pleno, vive em plenitude no anjo. A nossa condição de seres inteligentes é algo nosso, é uma faculdade nossa de espíritos. Um dia passamos por outros reinos,
ainda como princípios inteligentes em desenvolvimento. E despertamos espíritos que somos, habitando corpos, sendo seres humanos e vivendo nesse atual estágio aqui no planeta Terra. Mas aí nós vamos buscar, e a doutrina espírita nos cobra isso a partir do momento que ela surge ao longo da nossa vida, surge à nossa frente, embasada em 3 pilares: científico, filosófico e religioso. Então ela faz com que nós busquemos pensar, raciocinar, e com esse raciocínio surgem os questionamentos. Se por todos os estágios, até chegarmos à condição de espíritos, vivemos aqui nesse mundo, vivemos tudo isso aqui nesse planeta, nós somos evolucionistas. Ou seja, nós estamos conscientes da nossa condição de espíritos em evolução constante. Não só espíritos, mas tudo no universo está engajado nessa evolução. É uma lei divina, é uma lei natural. Kardec pergunta aos espíritos, no 3º capítulo do Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, qual a maior criação de Deus? E a resposta, o universo. E ele complementa, aonde reside Deus? E os espíritos respondem, em sua maior criação. Então nós vamos compreendendo que nós fazemos parte desse universo, como seres que habitam essa criação de Deus. O nosso mundo está engajado nesse contexto, mas o universo é infinito. Então, isso nos remete a compreender que nós somos apenas um em milhões e milhões e milhões e milhões de mundos, de casas, de locais onde seres como nós estão tendo as oportunidades que nós tivemos, ou estão tendo as oportunidades que um dia nós também teremos. Então, vamos pegar uma passagem de Jesus em que ele nos coloca algo relacionado justamente com esse olhar da questão do universo, a questão de mundos que existem nessa maior criação de Deus. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar. E depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso está em João capítulo 14, no versículos 1 a 3. Onde é a casa do Pai? O universo. O universo que é a maior criação de Deus. E para onde Jesus retorna? Para uma das suas casas, ou para a sua casa em que ele, Espírito puro que já o é, já merecia estar. Então, o que nós somos? Somos seres da Terra? Somos seres criados aqui? Às vezes, nós encontramos muitas pessoas em um debate ferrenho a respeito de vida fora do planeta.
dos extraterrestres, etc. Nós somos esses extraterrestres, meus amigos. Nenhum de nós foi criado aqui nesse mundo. Todos nós fomos criados fora desse orbe. Porque onde quer que estejam esses planos espirituais, já que compreendemos-os como sendo dimensões paralelas a essa nossa física, eles estão em algum lugar. E esses mundos mais etéreos ou mais materiais, mais grosseiros ou mais sutis, eles existem espalhados ao longo de todo o universo infinito. Então essa casa que nós habitamos, esse planeta que nós aqui nesse momento estagiamos, faz parte, como tudo em nossa vida, de algo passageiro. Algo que tem a utilidade, a serventia, mas que nós somos seres universais, somos viajores do tempo, viajantes de um espaço, de um universo infinito. E um dia continuaremos a habitar aqui e também outros mundos, assim como habitamos mundos que preexistiram a essa condição que este nos oferece. Porque nós que aqui estamos, todos, uns mais, outros menos, mas todos já temos essa condição de nos compreender e até de conviver com as diferenças. A maioria de nós já possui. Mesmo muitos ainda desentoando desse processo, dessa ideia, desse ideal, e por isso eles acabam sendo tirados, separados da sociedade, para que não a atrapalhem. Mas a maioria de nós, sem dúvida, temos a compreensão do que nós somos. Temos em nós já uma consciência desperta sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é certo e o errado. Todos nós que cá estamos, se cá estamos, é porque já merecemos estar aqui. Mas um dia, sem dúvida, habitamos mundos inferiores. E sem dúvida, um dia habitaremos sim mundos superiores a este. Então, voltamos à condição, à situação desses mundos, à condição desses planetas. Kardec, ele classifica esses mundos por categorias. Sem dúvida que existem muito mais do que essas classificações, mas ele procura aglomerar para ficar mais fácil de compreendermos. E os Espíritos deram esse aval para que nós pudéssemos nos situar melhor. Assim como a condição de espíritos. As condições que temos, a escala hierárquica de nós espíritos, desde a condição de sermos simples e ignorantes até a condição de sermos um dia puros. Fica mais fácil quando conseguimos nos encontrar dentro de determinada escala, dentro de determinada classificação. Então vamos lá. Vamos começar a compreender um pouquinho mais sobre essa questão das diferenças dos mundos. Lembrando que muitos de nós, talvez por egoísmo, por orgulho, muitos também, por ignorância, por visão limitada, não conseguem vislumbrar algo a mais do que o nosso planeta. Mas seria insensato. A lógica já diz isso, desde antes, desde sempre. O universo é infinito, e vem Jesus e diz que há muitas moradas na casa do Pai. E que Ele iria preparar moradas diferentes para em determinado momento pudéssemos ali estar habitando com Ele. Então vamos a essa classificação. Primeiro, mundos primitivos. Mundos primitivos.
quando encarnaram as primeiras almas humanas, depois que o animal atingiu o estágio que lhe fosse permitido receber a denominação de espírito. Então, o primeiro mundo primitivo, ali encarnou as primeiras almas humanas, depois que o animal atingiu o estágio que lhe fosse permitido receber a denominação de espírito. Como nós já sabemos, o animal possui um princípio inteligente em desenvolvimento para atingir a condição de espírito, já que tudo na lei natural, na lei divina, tudo que rege o universo é evolução. Esse momento, essa passagem de princípio inteligente para espírito. E nessa condição, dessa primeira passagem, desses primeiros momentos, dessa infância do espírito, ele habita esses mundos primitivos, que tem a ver com esse estágio. É o momento em que ele começa a exercitar a sua inteligência, os primeiros flashes da sua inteligência, deixando o seu lado instintivo adormecendo e já começando a vislumbrar e vivenciar mais um lado racional. Passado esse estágio de mundos primitivos, vamos à segunda classificação, segundo tipo de mundo: expiação e provas. Mundos de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações nos chama a atenção, porque é nesse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. Isso nos faz compreender que como ele está próximo dos mundos primitivos. Então, isso nos leva a ter essa certeza. Como os Espíritos nos dizem, e nós podemos constatar, que estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. E algo ainda nos reforça muito nesse mundo em que habitamos. Porque a característica principal do mundo primitivo é aquela condição do espírito começar a pensar, começar a raciocinar. Já a característica do mundo de expiação e provas é que aqui ainda existe o predomínio do mal. São lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. A escola para a evolução. Nosso planeta é assim. É uma escola bendita para a nossa evolução. Mas é um mundo em que ainda habita. O mundo ainda que predomina o mal. E nós vemos isso. Nós vemos isso ao nosso redor. Tantas situações ruins. Tantas pessoas ainda cometendo atrocidades. Irmãos contra irmãos. Se degladiando de uma forma ferrenha. Por posições políticas, religiosas, étnicas, sociais diferentes. É o predomínio do mal na criatura. Por isso, aqui estamos expiando o nosso passado. Um passado sofrido e que faz com que o nosso presente ainda seja muito repleto, tomado de dor. Mas já estamos sendo colocados a provas. O nosso mundo não é só de expiação, também é de provas. E devemos sempre lembrar e ressaltar que são nessas provas que nós vamos aprendendo, nós vamos exercitando a superação. E é na superação é que nós vamos nos conhecendo. E ao nos conhecermos, nós vamos nos tornando fortes. Porque já compreendemos os nossos limites, já compreendemos até onde podemos ir, e já enxergamos também as nossas fraquezas. Já enxergamos
os nossos erros de uma forma mais clara. E assim, a partir do momento que nós conseguimos enxergá-los, compreendê-los, fica mais fácil de nós combatê-los. É isso. Somos seres espiando um passado e também um próprio presente. Porque aqui também vamos construir no nosso dia a dia mazelas para as nossas vidas. Mas já somos seres capazes de sermos colocados em prova para nos testar a nossa vontade, o nosso desejo de continuar a caminhar, de seguir, de prosseguir. E após esse mundo de provas e expiações, vamos a outro. Nós sempre ouvimos muito falar, nos últimos tempos principalmente, várias religiões buscam colocar denominações diferentes. Armagedon, Apocalipse, Era de Aquários. Nós, espíritas, compreendemos como sendo um terceiro milênio, um novo momento para a vida, para o espírito, para a humanidade, que será um momento de regeneração, que é essa transição planetária que todas essas religiões, que todas as pessoas ligadas de uma forma ou outra a uma espiritualidade ou a uma busca da compreensão da espiritualidade que nos cerca, coloca denominações diferentes e tenta compreender. Mas todos nós sentimos que esse momento já está a acontecer. Porque todos nós sentimos que estamos sempre em evolução. Tudo evolui, meus amigos. Tudo evolui. Nós evoluímos. As nossas crianças são diferentes. Tudo que está ao nosso redor é diferente. A tecnologia que nos cerca, tudo aquilo que buscamos em várias áreas, tudo está diferente. E a diferença sempre irá acontecer porque tudo estará sempre transformando. Isso é evolução. Então, o nosso mundo também está mudando porque nós, seres que o habitam, estamos mudando. Mesmo que muitos ainda prefiram ver sob uma ótica ruim, a ótica de que a grande mídia, que as pessoas acabam criando, fazendo mais barulho, que é um lado mau, porque atrai mais atenção. Mas o mundo está diferente. As pessoas têm tornado-se mais fraternas, sem dúvida. Tomemos como exemplo templos religiosos de todos os tipos, em todos os lugares, cada vez mais cheios. Jovens buscando cada vez mais cedo lugares onde podem confraternizar, participar de algo que é próprio, íntimo, uma ideia parecida. Então as pessoas estão buscando algo maior, sem dúvida. E assim sempre será. Para que esse mundo passe dessa condição que nós sabemos e estamos de provas e expiações para um novo estágio, que é o mundo de regeneração, que é essa nossa próxima classificação, é necessário que nós nos transformemos. E nós estamos nesse processo. Então, a característica do mundo de expiação e provas, que é esse atual estágio que nós estamos, é o predomínio do mal. Já no mundo de regeneração, ou os mundos regeneradores, esses mundos têm, quando não mais existem expiações, mas ainda há provas. São mundos de transição para os espíritos, dos de expiação para os mundos felizes, que é uma próxima classificação. Então, nesse mundo regenerado, que o nosso mundo, nosso planeta, tornar-se-á, é um mundo em que não mais existirá expiação.
Ou seja, não mais estaremos aqui pelo simples fato de estar para resgatar algo, para quitar os nossos débitos de um passado reencarnatório, mas sim para continuarmos sendo testados, continuarmos sendo subjugados a provas. E por quê? Como colocamos nas provas, nós nos fortalecemos nas nossas superações. Nos superando, vamos nos conhecendo, e nos conhecendo, vamos nos transformando. Por isso, as provas ainda serão necessárias nesse mundo regenerado que o nosso planeta tornar-se-á. E como muitos existem em todo esse universo infinito, a maior criação de Deus. Então vimos o mundo dos primitivos, mundos de expiações e provas que nós habitamos, e o mundo de regeneração, que é essa transição planetária que tantos falam, e que nós teríamos que fazer por merecer para aqui continuarmos. E o que teremos que fazer? O que teremos que realizar para aqui continuarmos? Vivenciar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Aí alguém coloca: e aqueles que não conhecem Jesus? E aqueles que vivem do lado oriental do mundo, do outro lado do mundo, que vivem conceitos que seguem outras grandes figuras, outros grandes espíritos? Precisamos sempre ressaltar que ser cristão independe de conhecer a figura Jesus Cristo. Ser cristão é viver em fraternidade, é viver em comunhão com o outro, é viver desejando aquilo de melhor para o outro porque quer o melhor para si. É amar o próximo como a si mesmo. E para amar o próximo a si mesmo, não é necessário religião. Para amar o próximo como a si mesmo, não é necessário que se conheça, que se tenha ouvido falar da figura de Jesus Cristo, como muitos que habitam o nosso mundo não o conhecem. Mas suficiente será, primordial, essencial, seguir os seus ensinamentos. Já que tantos aqui ao nosso redor o conhecem tão bem, vivem falando dele da hora que acordam até a hora que deitam. Mas fica um Jesus Cristo da boca para fora. Não conseguem vivenciar os seus ensinamentos. E a fé sem obras é uma fé morta. E essas obras não são construídas, não são exemplificadas em construções de templos magnânimes, religiosos, imensos. Não. Essa fé se exemplifica na obra, primeiro, da renovação íntima, da transformação, da reforma. Para que essa reforma, essa transformação, possa surtir no outro uma construção no bem, no amor fraternal que Jesus veio nos ensinar. Ser cristão é vivenciar esses ensinamentos. Então, a partir do momento que nós conseguimos vivenciá-los, nós estamos nos gabaritando a ficar aqui, em um mundo que transformar-se-á de prós e expiações, porque nós estaremos diferentes, estaremos nos transformando e passaremos a viver em um mundo de regeneração, porque nós já assim estaremos em nosso íntimo regenerados, prontos para um novo estágio de vida, subjugado ainda a provas que nos colocarão em xeque com relação aos nossos desejos fortes ainda, mas sem mais ter que ficar aqui sofrendo por um resgate,
contínuo por débitos adquiridos em um passado. Então, a característica do mundo de regeneração, como nos colocam os espíritos, como nos coloca Kardec, é que não mais existem expiações, mas ainda há provas. São mundos de transição para os espíritos, dos de expiação para os mundos felizes. Então vamos nos ater agora a esse próximo mundo, a esse próximo estágio, essa próxima classificação. Lembrando que estamos falando das moradas do Pai, que nos disse Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é o universo, que é a sua maior criação e onde ele reside. E essas moradas são todos os mundos que existem nesse universo. Então todos têm a sua vida, o seu tipo de vida. Uns mais grosseiros, outros mais etéreos. E o homem, à medida que ele vai compreendendo isso, ele vai deixando até de ficar aguardando um contato de um ser de um outro mundo, que tem as mesmas características que nós. A vida existe em vários estágios. A matéria existe em vários estágios. Nem por isso ela deixa de ser matéria. Ela pode ser mais sutil, pode ser mais grosseira, mas ela é matéria. Os mundos também assim são e todos aqueles que os habitam. Então vamos lá. Mundos felizes. É próximo estágio, após a regeneração. Lembrando que estamos no mundo de pós-expiações, passaremos para o mundo de regeneração e depois para mundos felizes. Que provavelmente não será aqui nesse nosso planeta, porque tudo irá se transformando, tudo chega ao fim e é reaproveitado no universo. Então, estaremos em outros mundos, mundos felizes. E qual a característica desses mundos? Nesses mundos há o predomínio do bem sobre o mal. Nesses não há mais provas nem expiações. O que caracteriza o nosso mundo? O que caracteriza essa atual fase de existência nossa aqui no nosso planeta, no nosso planeta Terra? O predomínio do mal sobre o bem. A característica desses mundos felizes, e aí nós notamos a diferença, o estágio evolutivo, é que o bem predomina sobre o mal. Ou seja, o mal vai estar já subjugado. Ele já não mais terá espaço para se manifestar. Porque todos que ali o habitam já terão condições de se dominarem, de combater em si o mal. Porque precisamos compreender isso aqui para não dar a impressão que existe uma luta entre um e outro. Um combatendo o mal do outro. Não. O mal está em cada um de nós. Assim como o bem está em cada um de nós. Então, quando nós falamos, quando é nos colocado, quando foi nos colocado que o nosso mundo de pós-expiações tem como característica o predomínio do mal sobre o bem, significa que a maioria das criaturas que aqui vivem, nós permitimos que esse mal que existe em cada um de nós, principalmente os nossos vícios morais, eles sobressaiam. Eles sejam colocados, mais valorizados do que aquilo de bom que todos nós temos. Quando se coloca para nós que os principais vícios que possuímos, que são as grandes chagas de toda a humanidade, que é o egoísmo e o orgulho, é que nós vamos compreendendo isso. O egoísmo faz com que nós sempre pensemos primeiro em nós. E até a tal ponto, meus amigos, que até quando vamos ajudar alguém, nós vamos ajudar na condição de aquilo não nos atrapalhar, segundo a nossa conveniência, segundo aquilo que nós acreditamos que dá para ser feito. É uma roupa
que é aquela que não usamos mais, que doamos. É o calçado que não nos cabe mais, que doamos. É o alimento que sobrou, que doamos. Isso é egoísmo. Jesus nos mostrou a necessidade de nos doarmos por inteiro. Ele nos disse: quando pedissem a túnica, desse-lhe a roupa toda. Quando pedisse que ele andasse com ele 1000 milhas, caminhasse 10. Nos doar. É isso que nós não sabemos ainda. Porque nós permitimos que o mal predomine sobre o bem. Nós permitimos que o mal, ele crie uma força imensa, fazendo-nos seres ainda voltados os olhos para nós. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que devemos seguir, os seus ensinamentos. A verdade que Ele nos deixou, que iluminará as nossas consciências. E a nova vida que surgirá em nós, a partir do momento que nós o tomamos como exemplo e trazemos esse exemplo para vivenciarmos em nossas vidas, em cada momento da nossa existência. Aí sim, nós estaremos nos regenerando, promovendo em nós uma transformação, e seremos aqueles já merecedores de aqui continuarmos para um próximo estágio do mundo de regeneração. Passaremos para outro estágio? Sim. Iremos um dia habitar a condição de mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal, totalmente diferente da nossa atual existência, do nosso atual momento. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos nós iremos, porque todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e todos nós fomos criados para sermos perfeitos. Porque, lembremos, um dos atributos de Deus é o fato dele ser soberanamente justo e bom. Então ele faculta para todos os seus filhos as mesmas oportunidades. As mesmas. E passamos ao último mundo, ao último estágio da evolução do espírito, a sua última casa, aquela mais sublime, aquela onde habita os espíritos puros, aquela onde está Jesus, de onde ele saiu para vir até nós. E aí vamos compreendendo que o maior sacrifício que ele fez por todos nós não foi morrer numa cruz, não foi ser açoitado, não foi ser pregado. Não. O maior sacrifício que ele fez por nós, primeiro, foi vir de onde ele veio, para se fazer homem entre nós, para estar aqui na nossa condição de seres encarnados, num mundo tão grosseiro. E tantos não o ouviram, e tantos ainda não o ouvem. Mas ele, Espírito puro que o é, está sempre aberto a nos ensinar. Por isso, tantas oportunidades benditas que nos cercam e que nos são trazidas por tantos enviados dele. Mas que nós vamos, a partir do momento que vamos crescendo, aprendendo a despertar esse lado que ainda em nós está tão adormecido, que é desenvolver uma sabedoria, sermos mais sábios e compreendermos os verdadeiros valores da vida, que são os valores reais, os valores do Espírito. Aí sim, estaremos vivenciando com mais facilidade, compreendendo tudo isso que ele nos deixou. E a partir do momento que compreendemos, fica mais fácil de vivenciarmos, de exemplificarmos. Vamos lá.
último mundo, o mundo dos espíritos puros, que são os mundos celestes ou divinos. Moradas dos espíritos puros. E qual a característica? Só existe o bem. Essa é a característica desse mundo, desses mundos. Há muitas moradas na casa de Deus. O universo é a sua casa, as moradas são todos os nossos mundos. Mas cada um de nós, meus amigos, se encontra exatamente onde tem que estar. Nesse processo evolutivo, um dia nós estaremos regenerados na nossa condição atual. E logo após, estaremos vivendo a condição em que o bem em nós predominará. E aí sim poderemos dizer, habitamos uma casa feliz. Estamos vivendo em um mundo feliz. Porque todos ali que estiverem, todos que ali vão estar, nós que estaremos ali também, estaremos ali porque adquirimos essa condição. E a partir do momento que adquirimos essa condição, nós compreendemos que a evolução ela sempre acontecerá adiante. Porque não retroagiremos, porque o passado já estará no passado, não nos interessará. Tudo aquelas dificuldades vencidas acabou, o bem predominará no coração de cada um daqueles seres que ali habitarem. E é esse bem que transformar-nos-á. Todos nós. A vivência, a experiência, a exemplificação desse bem é que nos fará um dia espíritos puros. Seremos espíritos puros quando conseguirmos ter esse bem em nós. Esse bem significa amor. Amor de irmãos, de criaturas sempre olhando para o outro como um igual. E temos sempre que lembrar de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí chegaremos ao Pai. Chegaremos à perfeição e habitaremos esses mundos divinos, esses mundos celestes. Porque o bem será pleno, completo, todo, sublimando os nossos sentimentos. E aí passaríamos a ser aqueles que ajudarão, como Jesus Cristo um dia veio e nos ajudou, e como tantos outros espalhados por esse universo infinito cumprem esse papel. Porque o trabalho nunca cessa, nunca. A evolução ela é infinita. E os espíritos sempre estarão trabalhando pelo outro. Porque a característica dele é ter o bem em si, pleno. Mas não aquele bem de adquirir pronto, mas um bem que tem que ser trabalhado constante. Por isso Jesus disse que deveríamos trabalhar constante em prol do outro. A fé que habita em nós, porque ela, sem obras, seria morta. Isso vale para todos. Até para eles que tornaram-se e são espíritos puros e que habitam esse mundo. Então, quais são esses mundos que habitam, que existem em nosso universo? Os mundos primitivos, que é o primeiro momento da alma, o primeiro momento, o primeiro estágio em que nós, espíritos, tivemos a oportunidade de estar. Começamos a vivenciar a nossa experiência humana. Depois passamos para o mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos aqui. E que tem como característica principal o domínio, a predominância ainda do mal sobre o bem. Logo em seguida, iremos passar para o mundo de regeneração, transformados já com novas visões, com novos pensamentos e, consequentemente, novas práticas. Seremos seres regenerados, por isso habitaremos um mundo de regeneração. Para, a partir daí, passarmos a viver em mundos felizes, em que acontecerá justamente o contrário dessa atual fase de existência. O bem predominará sobre o mal. Até vivermos na condição de espíritos puros, onde o bem é pleno, é total, o amor, seres de luz,
é uma luz que vem do íntimo, da consciência, do coração. São seres que já têm em si, resplandecendo em plenitude, a chama divina, essa centelha de luz que habita em mim, que já existe em cada um de nós, desde o momento da sua criação. A diferença é que nós ainda a sufocamos, ainda prendemos, ainda não permitimos que ela reluza, que ela se expanda. Nós bloqueamos justamente com as nossas imperfeições. Mas vamos crescendo, vamos mudando, vamos transformando, e aí essa luz irá ser plena em nossos corações e em nossas mentes, culminando com a nossa evolução intelectual e moral. Então voaremos alto, tão alto, que iremos nos encontrar em Deus, vivendo de uma forma plena em um mundo divino, em uma condição divina de espíritos puros. Qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Uma linha reta é a menor distância. Se queremos alcançar algo, meus amigos, meus irmãos, precisamos reaprender, precisamos disciplinar mais o nosso caminhar e buscarmos caminhar de uma forma mais reta, focar no ideal e pararmos de procurar subterfúgios, atalhos, estradas desconhecidas e seguirmos em linha reta para aquele ideal. Porque a distância entre o que nós somos, o que nós estamos habitando, vivendo nesse mundo de pró-expiações, para os mundos puros, é imensa. Mas tornar-se-á cada vez mais distante se nós não buscarmos meios de conseguirmos galgar, alcançar esses mundos mais rápido. E quais são esses meios? Jesus nos deixou o exemplo. Os espíritos que nós estamos conscientes que é esse Consolador prometido por Ele, nos deixa essa transparência dos seus ensinamentos. Cabe a cada um de nós exercitar, praticar. Começando com a nossa transformação, a nossa tão necessária reforma íntima, que tanto se diz, mas pouco se faz. Para vivermos um novo mundo, seres regenerados que aqui seremos e estaremos. E seguirmos adiante, firmes com propósitos mais elevados, sempre pautando e colocando à frente os verdadeiros valores da vida, que são os valores do Espírito. Que Deus possa envolver a cada um de nós, meus amigos, meus queridos irmãos, em muita luz e muita paz, compreendendo Deus como sendo esse ser justo, esse Pai justo e bom, que é para cada um de nós. Compreender que todos nós estamos subjugados a uma lei de ação e reação. Uma lei única que rege todos os seres que habitam esse universo infinito. E que através dessa lei de ação e reação, de causa e efeito, é que nós vamos compreendendo que tudo aquilo que nos acontece é fruto dos nossos desejos, das nossas práticas. Então busquemos mudar. Mudar de uma forma mais urgente, para que sejamos merecedores de cá continuarmos em uma nova fase que esse nosso mundo estará. Mudando os nossos pensamentos, permitindo que nasça em nós
um ser novo, procurando exterminar em nós esse mal que ainda predomina, que é típico de um homem velho que habita ainda em cada um de nós. Conceitos antigos, ainda tão arraigados, ainda tão cheios de discriminações, de preconceitos, etc. Todos nós estamos no mesmo barco e temos como um guia infalível e perfeito Jesus Cristo. E esse barco é a nossa vida. Sou eu, é você. Vamos usar esse mar que Deus nos colocou para navegarmos e tirarmos tudo o que pudermos para a nossa sobrevivência espiritual. E temos recebido tanto. Temos recebido muito. Muito. Agradecer mais, pedir menos. Vivenciar mais o amor, o bem que cada um de nós já possui em si. Não existe nenhum segredo para se alcançar um novo mundo. E aqui está presente. Querer ser melhor, querer ser feliz. Não existe nenhuma fórmula escondida lá ou em quaisquer lugar que sejam. Está em você, está em mim. Precisamos voltar os nossos olhares para dentro de nós e encontrarmos em nós essa centelha de luz, essa centelha de vida que é Deus, que está pulsando firme, vivo, no seu coração, no meu coração. Na essência, no âmago, no mais profundo do nosso ser. Do nosso ser. Espíritos imortais que somos. Muita paz, muita luz no caminho de cada um de nós. Que Deus envolva a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando pelo nosso chat aqui no Spiritbook e todos também que estão nos acompanhando pelo nosso canal no Livestream. E todos vocês que têm buscado também nos acompanhar através dos nossos vídeos, no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos. Muita força, muita luz. Deus os abençoe nesse momento. Abençoe a todos nós, em todos os momentos da nossa vida.